Sejam bem-vindos. Hoje, dia 27 de setembro de 2024, completa 72 anos que aquele acidente em 1952 em São Paulo, acidente de carro, levou, infelizmente, um dos maiores cantores de todos os tempos da música brasileira, Francisco Alves. Como eu disse, ele faleceu em São Paulo. Ele nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1898. Aqui não é exatamente uma biografia dele, é um vídeo mais em homenagem a ele. Eu vou falar alguns pontos, alguns dos milhares de coisas que teria que falar sobre ele, né? Esse vídeo é mais uma homenagem. Boa noite, amor, meu grande amor. Contigo eu sonharei e a minha dor esquecerei. Se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Boa noite, amor, e sonhe enfim, pensando sempre em mim. Francisco Alves, um cantor que começou na era mais difícil para ser cantor, que foi a fase mecânica. Gente, eu vou ligar o ventilador, um pequeno ventilador que eu tenho aqui, porque tá um calor insuportável esse mês de setembro, né? Tá tendo as queimadas e tudo também. O ventilador atrapalha um pouco no barulho. Tá tendo um calor insuportável. E aí, eu vou tentar falar um pouco mais alto, por causa do barulho do ventilador. O ventilador pequeno, meio barulhento. Então, Francisco Alves começou na fase mecânica, uma fase muito difícil, porque não havia microfone. Por que fase mecânica? Para quem está caindo de paraquedas aqui no canal, fase mecânica era onde não existiam estúdios para gravar. Não tinha mesa de som. Na verdade, era um pequeno quarto que você chegava, gravava, mas mecanicamente. Mecanicamente o quê? Que não era gravado eletricamente. Além de não ter microfone, você tinha que ter uma potência de voz muito alta para poder fazer a agulha desenhar na cera aquela música que você estava cantando, desenhar a sua voz ali na cera. Então os conjuntos tinham que ser pequenos, não dava para registrar conjuntos grandes. O pessoal que acompanhava tinha que ficar bem perto um do outro e a pessoa que canta um pouco na frente. Era como se fosse na frente de um tubo. Não sei se vocês já viram aqueles tubos de refrigerante Jaó. Lembram? Era mais ou menos um negócio daquele, em forma daquilo ali. O ventilador não está ajudando muito. Pior que se eu abrir a porta, o barulho atrapalha. Às vezes cachorro latindo, essas coisas. Então, ele pegou uma fase difícil. Então, o cantor para gravar naquele tempo era estreito os gêneros musicais para gravar, porque tinha que ter muita voz. E no próprio samba foi difícil gravar um samba com muita voz. Não era exatamente cantar gritando, como dizem, né? As pessoas mais leigas falam gritando, mas não é gritando. É dando agudos, não é também isso. Era gravar com a potência de voz. Os cantores líricos tinham mais facilidade para gravar. Então Francisco Alves, ele teve dificuldade, tanto é que as técnicas dele de pianíssimos, meia voz, eu não lembro de nenhuma na fase mecânica. Ele veio começar a usar a partir da fase elétrica. E também na fase mecânica era difícil isso aqui, ó. Até porque fazer shows, como não existia microfone, você tinha que fazer shows em circos, tudo você tinha que fazer sem microfone. Então o público, obviamente, era um público pequeno, né? Imagina um dia você cantar no estádio, cheio de gente, não sei quantas mil pessoas, ou você cantar tipo para umas 100 pessoas, 200, porque é onde tua voz sem microfone pode chegar. Então, existe uma diferença gigantesca para um show de hoje para um show de antes, daquele tempo. Isso foi até meio que o final dos anos 20, no final de 1927.
onde Francisco Alves já teria gravado alguns discos, não muitos, porque na mecânica, que o Francisco Alves ele não gravou todos os anos dali, entre 19 e 27. Em 19 ele gravou o primeiro disco dele, uma das músicas é Alivia Esses Olhos, que inclusive o Baiano, que é um cantor também na fase mecânica, mais velho que ele, gravou também essa música. Eu acho que o Francisco Alves até gravou primeiro, foi o primeiro a gravar essa música, mas não obteve sucesso. Ele gravou coisas na mecânica, tipo Miúdo, Cassino Machixe, e Fala Meu Louro, e outras. O sucesso chegou mesmo. Rapaz, eu não tô lendo nada aqui. O sucesso chegou, se eu não me engano, o primeiro sucesso dele foi Amor de Malandro. Eu posso estar enganado. Amor de Malandro em 1927. Eu acho que já era elétrica, já era no processo eletrônico. E eu selecionei algumas músicas do repertório dele. Enquanto eu falo, eu vou falar algumas coisas. Eu cantei aqui um pedaço de Boa Noite Amor, né, que é de José Maria de Abreu e Francisco Matoso. Eu vou cantar também Favela, de Roberto Martins e Valdemar Silva, que o Francisco Alves gravou também nos anos 30. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração, ao recordar com saudades da minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração, ao recordar com saudade da minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Hoje me lembro de ti, vejo a lua surgir, eu lembro a batucada e começo a chorar. Favela das noites do samba, berço dourado dos bambas, favela é tudo que eu posso falar. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração, ao recordar com saudade da minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração, ao relembrar com saudade da minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Minha favela querida, onde senti minha vida, presa na um romance e uma doce ilusão, e uma saudade bem rara, na distância que nos separa, eu guardo por ti esta recordação. Processo mecânico, que eu saiba, ele não estourou assim no sucesso. Ele não chegou a isso tudo. Mas quando começou o processo elétrico, o sucesso dele chegou praticamente junto. E aí chegou os anos 30, pronto. Ele passou na frente de praticamente todos os cantores. Um sucesso atrás do outro. A gravagem de disco aumentou. Ele começou a gravar muitos discos. Disco tipo, todo mês ele gravava. Gente, o negócio é que aqui dentro do carro eu percebi uma coisa. Para falar até que não é perceptível, mas para cantar aqui dentro, eu acho que a acústica aqui abafa a voz. Eu percebi uma diferença grande eu cantando no quarto e eu cantando aqui dentro do carro. Aqui a voz fica mais abafada. Se bem que aqui seria melhor para mim por causa dos barulhos. Mas infelizmente eu tive que regravar algumas coisas lá no quarto, porque o som aqui não me agradou muito. Pode ser que eu coloque algumas coisas daqui do carro, mas... Francisco Alves, antes de começar a carreira, Francisco Alves chegou a ter aulas de música. O cantor ídolo dele, um dos ídolos dele era Vicente Celestino, mas eu acredito que outro que também influenciou muito ele, embora não falem nas biografias, é difícil ver isso, foi o cantor chamado de Baiano, que era o cantor que fazia muito sucesso com aqueles estilos de samba, machixe. O Baiano cantava muitos estilos, o Baiano era muito eclético.
E a voz do Francisco Alves na gravação mecânica lembra o baiano cantando. No começo, quando eu não era muito acostumado a ouvir gravações mecânicas, eu confundia o Francisco Alves e o baiano, que eu achava semelhante a voz dos dois na gravação mecânica. Gravação até o 1926, por aí. Cara, esse ventilador não tá me ajudando muito, não. Vou abrir um pouco aqui. Então, era um cantor... O barulho já tá começando a atrapalhar. Era um cantor que... Ixi, música. Não, que isso no YouTube vai cortar, tá vendo? Só abrir a porta. Então, era um cantor que... gravou vários estilos. Foi talvez o cantor que mais gravou estilos no Brasil. Influenciou muitos outros cantores. O próprio Carlos Galhardo. Podem reparar que tem uma semelhança na voz. E embora o Carlos Galhardo não... Vamos dizer assim... E o repertório do Carlos Galhardo era um repertório bem difícil. Principalmente no começo da carreira. Vou falar no repertório. O Francisco Alves... Por cantar vários gêneros, ele tinha um repertório muito variável. É difícil um artista cantar, vamos dar um exemplo aqui. Como eu estou usando os arranjos originais. E cantar qualquer música dele, no estilo dele, é uma responsabilidade grande. Porque a voz dele variava de estilo para estilo. Ele gostava de usar pianíssimos, gostava de usar meia voz. Ele era um cantor que tinha uma voz na região do baixo. Na mecânica, ele estava ali mais na região do barítono, que era mais agudo, porque tinha que cantar mais alto. E os cantores acabavam subindo tons, meio tom, um tom, para poder ser bem entendido na gravação. E mesmo assim, o Francisco Alves cantando meio tom acima, era difícil compreender o que ele estava dizendo. Ele teve dificuldade na gravação mecânica. Teve dificuldades, ao contrário do Vicente Celestino, que foi um dos que mais teve facilidade pela potência da voz, que era muito grande. Então, e o Francisco Alves usava conjuntos maiores, então isso acabava dificultando na hora de entender o que ele estava dizendo, a dicção dele, ficava mais difícil entender. Então, com a gravação elétrica, ele acabou, abrir de novo aqui, ele acabou cantando do jeito que ele queria, cantando suave quando ele queria. Ele cantava forte quando queria, cantava suave quando queria, cantava mais grave, puxava umas notas agudas, sim, ele puxava no falsete, ele dominava bem, ou naquela meia voz, que é o falsete misturado com a voz natural. Então o repertório dele é bem difícil. Outro que tem um repertório bem semelhante, que foi influenciado por ele, foi Carlos Galhardo, que a voz é até parecida com a do Francisco Alves. Eu acho que se o Galhardo imitasse mesmo com intenção, mais parecida ficava. Mais até do que o João Dias. O João Dias lembra, tem gravações que lembra bem o Francisco Alves, mas não tem aquela técnica. Quem tem a técnica mais próxima seria o Galhardo. Na minha opinião, o Galhardo, ele mesmo não tendo a intenção de imitar, mas se o Galhardo tivesse a mesma intenção de imitar mesmo para ficar parecido e usasse a técnica que tem, eu acho que o cantor que chegaria mais perto assim nessa questão de parecer com o Francisco Alves. Outra música que eu vou dar uma canja aqui é Saudade do Passado, de David Nasser e o próprio Francisco Alves. É uma música que tem um registro do baixo, né, os graves, assim como algumas do Nelson. Eu estou envelhecendo, que saudades do passado, choro ao ver nos espelhos meus cabelos prateando, você que está me acabando. Eu estou envelhecendo, que saudades do passado, choro ao ver nos espelhos meus cabelos prateando, você que está me acabando.
para mim, que tenho registro de tenor na voz, essas músicas seriam difíceis, né? Eu poderia aumentar meio tom, cantar um tom acima, mas eu gosto muito de treinar, de transitar em tons. Eu preservei os tons, cantei no tom original, todas aqui. E eu treino o repertório do Nelson, do Orlando Silva, então eu tenho um certo costume com esses tons. Claro que no começo tudo é difícil, mesmo eu tendo a região do tenor, né, que é mais aguda, é tanta coisa. E aí eu peguei outra marcha, que é a MEI, Antônio Nassa e Erostótenes Frazão, nome cabuloso, hein? Que o Francisco Alves gravou nos anos 30 também, e foi esse o acompanhamento que eu usei. A-M-E-I quer dizer amei. S-O-F-R quer dizer sofri. E pelo alfabeto não ter letras pra gente escrever tudo aquilo que eu senti por ti. Eu que nunca tive professor para ensinar o verbo amar, aprendi o ABC do meu amor na cartilha azul do teu olhar. A-M-E-I quer dizer amei. S-O-F-R quer dizer sofri. E pelo alfabeto não ter letras pra gente escrever tudo aquilo que eu senti por ti. Quando eu te dei meu coração, nunca podia imaginar que existisse a palavra ingratidão na cartilha azul do teu olhar. São músicas, é um repertório difícil. Algumas são até fáceis, mas outras você tem que ter domínio da passagem da voz grave, da voz cheia pro falsete. E como eu falei, minha voz é de tenor, geralmente eu não uso falsete, eu uso a voz natural para chegar nos agudos. Em alguns casos eu teria que dominar o falsete para cantar algumas músicas dele, ou então mudar a tonalidade de alguma coisa. Então algumas músicas específicas são bem difíceis, a não ser que eu trouxesse uma outra cara para a música. Todo mundo de vez em quando chora, porque não posso chorar. Todo mundo de vez em quando chora, porque não posso chorar. Sou humano, também tenho coração. Quem chora sempre tem sua razão. Sou humano, também tenho coração. Quem chora sempre tem sua razão. Todo mundo perde o amor chorando. O pranto é livre e afina. Muitas vezes o coração da gente é o inimigo mortal. A partir de 1927, Francisco Alves começou a gravar na fase elétrica e gravou muitas coisas, muitas e muitas, como eu falei. A gravação foi facilitando, ele usou as técnicas dele. Outros cantores, outros estilos acabaram surgindo com a gravação elétrica, né? Não vou dizer surgindo, entrando no disco, entrando no comércio. Porque aí os cantores que tinham vozes pequeninas poderiam gravar, coisa que antes não podia. E antes o cantor tinha que gravar robotizado, geralmente só alguns grandes cantores que fugiram mais disso, mas cantores que não tinham tanta voz assim tinham que gravar mecanizado. Cantar todas as músicas do mesmo jeito, assim, sem trazer uma técnica nova, assim, sabe? O próprio Francisco Alves era meio mecanizado na gravação mecânica. Já o Vicente Celestino, ele variava. O Vicente Celestino, ele transitava do tom do tenor pro do barítono. O Vicente Celestino tinha muita voz. Para a gravação mecânica, ele era o cantor mais... Ele e o Mário Pinheiro, os cantores mais requisitados. E o Francisco Alves, quando chegou na elétrica,
ele entregou 100% dele, conseguiu mostrar o 100% da voz dele. E com a idade essa voz foi evoluindo e mais ele foi trazendo. Chamado por muitos de rei da voz, né? Considerado por muitos rei da voz. Os anos 50 trouxe uma tecnologia ainda melhor. Não era um som estéreo ainda, mas era um som mais claro. A voz era mais clara. Já dava para ouvir se a voz do cantor estava rouca. Então, gente, a memória do celular acabou. Tive que pegar esse outro. Eu filmo com o celular velho porque ele tem um som melhor, que é esse aqui, ó. Tem um som melhor do que esse da Motorola. Esses aparelhos de entrada, intermediários da Motorola, o som é triste. Então, com a tecnologia dos anos 50, ouvia-se a voz do Francisco Alves mais bonita. Ele estava com mais de 50 anos, o que ainda é bom. A voz... Tem cantores que com 60 anos a voz está praticamente intacta. E teve também uma reportagem que eu li, eu não achei mais essa reportagem, eu tirei de uma revista, que dos 4 cantores que faziam muito sucesso nos anos 30, que é Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Orlando Silva e Francisco Alves. Desses 4, só o Francisco Alves e o Silvio Caldas estariam com as vozes mais intactas. Que o Orlando Silva e o Galhardo estariam com um certo envelhecimento. Mas para mim, a voz do Francisco Alves estava com mais juventude do que a do próprio Silvio Caldas, que era mais jovem que ele. O Orlando Silva teve aqueles problemas, né? Envolvimento com drogas, ele tinha depressão, a vida pessoal dele, casamento, essas coisas, e não estava bem. Então a história do Orlando Silva foi bem turbulenta e acabou afetando a voz dele também. Teve aquele acidente em 1952 que o Francisco Alves, infelizmente, não resistiu. Talvez não foi nem... ele morreu queimado. De repente, com a batida, que deve ter sido muito forte. O carro naquele tempo era muito ferro, não era de plástico, igual esses de hoje. Alega-se que ele morreu carbonizado, mas eu acho que ele pode ter morrido da própria batida. Então é isso. Tem coisas específicas da vida dele que eu queria falar em alguns vídeos particulares, não jogar tudo num vídeo só e fazer um vídeo tipo de 20 minutos, 30 minutos. É claro que eu gosto de muitas músicas dele, preferidas, apesar que eu não conheço todo o repertório dele ainda, porque são tantas músicas. Tem algumas que eu conheci recentemente. Tenho minhas preferidas, esquecer da Voz do Violão, que é dele, e de Horácio Campos. Saudades infinitas me devoram, lembranças do teu vulto que nem sei, meus olhos incessantemente choram. As horas de prazer que desfrutei, porém neste abandono interminável, no espinho de tão negra solidão, companheiro inseparável, na voz do meu plangente violão. Porém, neste abandono interminável, no espinho de tão negra solidão,